Olá, 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 queridos! Como estamos? Como estão aí na quarentena de vocês? Antes de começar a aula, eu queria dizer para vocês o seguinte: se inscrevam no meu canal, doutora Renata Oliveira, e me sigam no Instagram, porque lá a gente vai estar passando várias dicas para você que gostaria de compartilhar da sua quarentena com conteúdos. Gente, é o seguinte, para de palhaçada, a gente vai começar aqui agora. Atenção, se liguem, quarto ano integral e quinto ano noturno, a gente vai começar pela, pela revisão de aparelhos, tá? E por quê? Pelo seguinte, gente, se você não souber, né, como é que funciona um aparelho ortodôntico, para que ele é indicado, né? E em que situações eu vou abordar o paciente com este ou com aquele aparelho, então fica complicado a gente andar para frente em relação a diagnóstico, em relação a planejamento, tudo isso. Então, o básico da disciplina, tendo em vista que vocês já tiveram a preventiva 1, que é a parte de classificação, etiologia, né? Todo o diagnóstico ortodôntico, cefalometria. Então, agora a gente precisa reconhecer os aparelhos e também as suas indicações, ok? Bom, eu sempre gosto de começar as minhas aulas com este vídeo. E por quê? Para que vocês se lembrem de quem vocês são filhos. Então, vocês são filhos da Uningá, vocês são filhos de uma equipe de dentistas, né? Uma família de dentistas e que a menina dos olhos é justamente o curso de vocês. Então, por favor, eu sei que tá difícil aí, também tá difícil aqui. A gente de uma hora para outra teve que virar professor EAD, youtuber e tudo aquilo. Então, não se esqueçam, galera, de quem vocês são filhos, tá? Observem o vídeo, se atentem agora, sozinhos aí na casa de vocês. Procurem, então, é, estar presente aqui neste momento agora com a gente, aqui comigo agora, com os outros professores, né? A gente está no maior esforço aqui para que vocês se sintam acolhidos e consigam então progredir no conhecimento de vocês, tá? Nunca se esqueçam de quem vocês são filhos. Nunca se esqueçam do empenho que os teus pais estão fazendo para que vocês estejam aqui e do empenho que tem do lado de cá, né, para que vocês cheguem onde vocês querem chegar. Tá bom, gente? Então é isso, vamos começar a nossa aula. Eu sei que nós já começamos essa aula, mas eu quis começar, né, fazer do começo, porque a gente não perca o fio da meada, tendo em vista também a importância dessa aula. Bom, eu vou precisar cronometrar aqui, então vocês me desculpem, eu vou olhar o celular um pouco, tá? Para que a gente não passe do tempo, tá bom? Então, a gente vai falar sobre ortodontia preventiva, em alguns casos interceptativa, e os casos clínicos que podem ser abordados com esse tipo de ortodontia. Então, a gente tem que lembrar que a preventiva é uma subdivisão da ortodontia, né? Então, ou seja, quando eu falo de prevenir, eu estou falando de muita coisa. Eu não estou falando apenas de instalar um aparelho. Eu estou falando também de orientação, de orientar aquela mãe, de orientar aquele pai, de conversar com aquela criança. Muitas vezes a gente não vai nem abordar a criança, entende? Muitas vezes a gente vai abordar clinicamente, estou falando. Muitas vezes a gente vai apenas conversar. Tá? Então, saber quais são os hábitos, saber se teve hábito, né? Saber como é essa respiração, saber quais são as atividades que essa criança faz, entende? Então, toda a rotina da criança vai também interferir na questão clínica, na abordagem clínica dela para vocês, tá? Então, olha só, além de utilizar aparelhos removíveis como forma de tratamento, e é o que a gente está falando aqui, é a ortodontia que direciona a oclusão e o crescimento de maneira adequada. Eu vou tirar um pouquinho a minha imagem aqui, tá? Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo direcionar a oclusão e o crescimento de maneira adequada, eu também estou falando sobre orientação.
né? A orientação dos pais, a orientação das mães, a orientação dos cuidadores sobre aquela criança, até mesmo os professores, como é a respiração, como ela se comporta em sala de aula, como é o sono, se faz apertamento, se não faz. Tudo isso também é ortodontia preventiva. Tá? Quando eu devo começar um tratamento ortodôntico preventivo ou até um tratamento ortopédico? Porque vocês sabem que dentro da nossa disciplina, a gente muitas vezes vai abordar na clínica um aparelhinho ortopédico. Ah, mas isso não está previsto dentro de uma graduação. Ok, gente, mas é que alguns problemas, alguns comprometimentos, eles já são reconhecidos aonde? Clinicamente numa criança muito pequenininha, que é vocês que terão acesso, tá? Então, eu preciso muitas vezes que vocês entendam um pouco de ortopedia por causa disso. Então, é o quê? É um disjuntor, por exemplo, é uma máscara facial, é um AIB, tá? Quem já fez o ano passado sabe do que eu estou falando. Então, quando que eu começo um tratamento? Depende do quê? Depende da idade dessa criança, depende do problema que ela manifesta. Então, por exemplo, o que a gente sempre ensinou para vocês, né? Quais são os principais problemas a serem abordados dentro da ortodontia? Então, a gente fala assim, olha, o primeiro problema que eu vou abordar na ortodontia, claro, eu preciso saber qual é a rotina daquela criança, eu preciso saber se ela tem hábito. Ok, fora isso, o que a gente precisa abordar dentro da ortodontia numa criança pequena, né? Então, por exemplo, eu preciso saber se apresenta mordida cruzada. Então, nós sabemos que as discrepâncias transversais, que são apaga. As discrepâncias no sentido. Desculpa, gente, tem hora que não dá. Vamos voltar aqui. As discrepâncias no sentido lateral, não é? Essas discrepâncias, elas têm que ser abordadas quando reconhecidas. É claro que, a criança tem 3 anos, vai. Você não vai abordar a criança de 3 anos, mas dentro da possibilidade da sua faixa etária, uma criança que apresente mordida cruzada deve ser interferida na hora, né? No momento em que você reconhece o problema. Depois disso, a gente vai ter as discrepâncias. Isso são as discrepâncias o quê? Transversais. Depois disso, a gente vai ter as discrepâncias anteroposteriores, que é o classe 2, classe 3, né? E as discrepâncias verticais, que é a mordida aberta e sobremordida. Ah, Renata, dentre as discrepâncias anteroposteriores e as discrepâncias verticais, quais das duas eu tenho que abordar primeiro? Não sei, depende de cada caso. A discrepância vertical e anteroposterior, a gente vai selecionar de acordo com a necessidade do paciente ali no momento, de acordo com a severidade, por exemplo. Mas é indiscutível que a discrepância transversal, que é a mordida cruzada, ela tem que ser abordada primeiro. Tudo bem até aqui? Ok? Sim ou não? Sim, ok. Bom, continuamos. Quais são os pontos críticos, né? Dentro de um tratamento, o que a gente tem que pensar num tratamento, por exemplo, né? Então, o que eu deveria chamar mais a minha atenção dentro de um ponto crítico? Existe a necessidade de tratamento? Ué, não sei. Qual a idade da sua criança? Ah, ele tem 2 anos. Gente, 2 anos, não dá, né? Se acalme, né? Ah, quantos anos tem a criança? Pô, ela já tem 6 anos, já apresenta primeiro molar, lá, ok, ela já entende, ela já tem a capacidade de ser colaboradora. Então, existe a necessidade de tratamento? Tá. Quais são as discrepâncias mais importantes, que é o que nós acabamos de falar? A discrepância transversal. Ok, então, a criança apresenta discrepância transversal? Apresenta. E ela tem idade para tratar? Ela tem. Então, existe necessidade de tratamento? Existe. Entendeu? É isso. Agora, por exemplo, a sua criança tem apinhamento. Existe a necessidade de tratamento de um apinhamento numa criança tão pequena? Não. Por quê? Porque, né, ela vai passar pela troca, ela vai passar ainda, se tiver a mordida cruzada, por exemplo, pelo tratamento da mordida cruzada, ela vai passar por outras coisas, de forma que o apinhamento isoladamente não é necessariamente um problema. Quando o paciente é criança e é uma criança em desenvolvimento, a gente procura realmente tratar as discrepâncias que lá na frente podem se traduzir num problema. Primeiro de tudo, discrepância transversal. Depois, as anteroposteriores e as verticais, de acordo com a sua severidade. Quem tem que fazer esse tipo de tratamento? Bom,
Como vocês sabem, vocês estão no quinto, no quarto ano, a maioria aqui, o último ano de odontologia, e vocês estão totalmente capazes de realizar esse tratamento. Então, quem faz esse tratamento em pacientes, né, nesta idade, então crianças, por exemplo, né, faz dentadura decida, dentadura mista, são justamente os profissionais recém-formados, os profissionais que tiveram uma base ortodôntica, mas de repente eles não são ainda especialistas, os odontopediatras, esses profissionais estão totalmente aptos a realizar esses tratamentos, tá? Já a ortodontia corretiva, né, ela já é uma necessidade de um especialista, tá? Então isso tem que ser bastante claro. Qual que é o melhor momento para eu tratar um paciente? Depende do problema e da idade que o paciente apresenta, tá? Então, qual é o problema que esse paciente apresenta? Ele apresenta uma mordida cruzada. Ok. Qual é o melhor momento para uma mordida cruzada? Assim que você identificou. Isso a gente já falou. Agora, o meu paciente, ele apresenta o quê? Ele apresenta uma mordida aberta. Tá, calma, mordida aberta, beleza. Quantos anos tem seu paciente? Tem 4 anos. Ok, meu paciente tem 4 anos. O que nós sabemos sobre a mordida aberta? Que se eu remover o hábito, eu posso perfeitamente ter a solução desse hábito, a solução desse caso somente pela remoção do hábito. Então, o que a gente fala? Se esse paciente, por exemplo, apresenta mordida aberta, então é possível que removendo o hábito, eu já tratei esse paciente. Você já tem o fechamento dessa mordida. Isso que eu estou querendo dizer. Então, o que a gente fala sobre mordida aberta, por exemplo, que há uma discrepância, é o quê? Vertical. Qual é o tratamento? Primeiro de tudo, remover o hábito. Em que idade? Até os 4 anos de idade, você tem que ter removido esse hábito para que somente pela força da musculatura peribucal a gente consiga resolver, ok? Só um minutinho que a Daphne tá aqui agora. Voltando então, gente, ok. Continuando, então, o melhor momento vai depender também de acordo com a maloclusão. Então, o que a gente vai mais encontrar em crianças é mordida cruzada, a gente deve interferir no time, né? Quer dizer, na hora que ela se apresenta até você, quando ela apareceu para você, a gente geralmente interfere com um aparelhinho expansor ou disjuntor, que a gente vai abordar mais lá na frente. E a mordida aberta, a nossa primeira questão é remoção do hábito, tá? Removendo o hábito até os 4 anos de idade, só pela força da musculatura peribucal e do desenvolvimento, geralmente a gente consegue fechar essa mordida, ok? Bom, vamos para frente. Então, quando seria o melhor momento entre a dentadura decídua e a dentadura mista? Depende do problema, foi o que a gente abordou agora, né? Se for mordida cruzada, o quanto antes melhor. Se for a mordida aberta, antes da remoção, antes dos 4 anos, você tem que fazer a remoção do hábito, tá? Eu preciso esperar o surto de crescimento puberal? Depende do quê? Do problema. Por exemplo, vamos supor que você tem uma paciente classe 2. Todo mundo sabe que é classe 2. Mandíbula para trás e maxila para frente, ok? Este paciente classe 2, ele tem quantos anos? Ele tem 6 anos, ele tem 7 anos. Na sua opinião, ele tem um pouco de retrusão mandibular. Ok. Vamos se lembrar, então, da nossa aula de crescimento e desenvolvimento craniofacial. Quando é que acontece o crescimento da mandíbula? Começa aos 9 anos. Então, ou seja, se o meu paciente é classe 2, poxa, a minha mandíbula nem começou a crescer. Então, dá pra gente esperar, sim, o crescimento puberal, até porque se eu colocar um aparelho de protração de mandíbula, que é o que jogar a mandíbula para frente, é muito melhor que esse paciente esteja em crescimento mandibular para me ajudar do que ele nem tenha entrado em crescimento, tá? Eu tenho que esperar pela erupção dos dentes permanentes? Nem sempre, não é? Se eu estiver tratando a questão esquelética, mordida aberta, mordida cruzada, enfim, é melhor nem esperar, tá bom? Vamos para frente aqui, então. Essa parte de aparelhos ortodônticos removíveis, eu vou dar um time aqui e vamos começar um novo vídeo, que vai ser a parte 2, para que não fique cortado. Ok, gente? Beleza? Beijo para vocês. Fiquem com Deus.